Oi pessoal, mais uma vez muita alegria estar aqui com vocês. Semana passada a gente terminou o nosso estudo, nossa reflexão sobre o livro do profeta Jonas, e a partir dessa semana a gente começa uma nova série de reflexões devocionais para o estudo nas células. E agora a gente vai olhar com mais calma para o tema do frutos do Espírito, que é um dos temas mais belos e mais significativos da Bíblia. Ele começa nos mostrando que uma vida vivida com Deus gera fruto para a glória de Deus. Quando nós vivemos a vida guiados pelo Espírito Santo, a nossa vida demonstra isso a partir das nossas ações, dos nossos pensamentos, da maneira como nós vivemos. Então, isso é o que há de mais precioso nesse estudo, de que a nossa vida pode ser algo que gere glória para Deus a partir dos frutos que a nossa vida dá. E eu gostaria de te convidar para que a gente lesse no capítulo 5 de Gálatas, do versículo 16 ao versículo 25, diz assim a palavra de Deus: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e é o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É interessante que o texto que a gente acabou de ler nos revela uma verdade muito importante. Ou nós somos guiados pela carne, ou nós somos guiados pelo Espírito. Não existe um meio termo, não existe uma escapatória. Depois que o homem pecou, e Paulo diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, o homem passou a ser guiado pela sua própria natureza pecaminosa. O homem tem uma inclinação natural ao mal por causa do pecado que ele cometeu. E isso é inescapável. Nenhum de nós está livre de ser dominado pelos próprios desejos pecaminosos e pela própria maneira de viver que desagrada a Deus. Por outro lado, a Bíblia também nos ensina que é possível nós sermos guiados pelo Espírito. Nós sermos guiados pelo Espírito de Deus. Porque se você reparar aí na sua Bíblia, a palavra Espírito nesse texto está escrito com E maiúsculo. Que sinaliza o fato de que esse Espírito não é o nosso Espírito em contraposição à carne, ao corpo, mas sim o Espírito de Deus que habita em nós pela graça em Cristo Jesus. É interessante nós falarmos isso, porque nós não podemos cair na tentação de acharmos que o corpo e as coisas materiais são contrárias à vontade boa, agradável e perfeita de Deus, e que o espiritual é algo
que é mais agradável a Deus. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que nós estamos completamente caídos em pecado e seremos completamente regenerados para a glória de Deus. Então, o Espírito que gera em nós frutos para a glória é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Uma outra questão importante nesse assunto é que esse Espírito gerando em nós fruto só está em nós por causa da graça. Ninguém tem mérito em dar fruto do Espírito. Ninguém merece aplauso por ser tomado pelo Espírito de Deus. Na verdade, nenhum de nós merecemos esse santo e bom Espírito que nos abençoa e faz da nossa vida uma vida que produz fruto para a glória do Senhor. Na verdade, tudo que nós temos da parte de Deus, nós temos porque nos foi dado pela graça em Cristo Jesus por meio da fé. Não tem nada a ver com os nossos méritos, nem com nada do que nós possamos ter feito para merecermos. É interessante que, diante dessa verdade, de que nós somos, pela graça, dominados pelo Espírito, e que é o Espírito de Deus quem está em nós para nos inclinar para o bem, nos fazer produzir obras para a glória dele, que nós chegamos a uma outra conclusão importante. Sozinhos nós não temos a menor condição de agradar a Deus. Isso é interessante. Sozinhos, nenhum de nós tem condição de agradar ao Senhor. Nós só conseguimos agradar a Deus com a vida que nós vivemos, porque o próprio Deus está em nós, habitando em nós, influenciando nossa vida para a glória do seu nome. Se você é uma bênção, se você é uma pessoa que pratica obras que refletem a glória do Senhor, saiba que você só é e só faz isso porque Deus está com você, porque Deus é contigo, e sozinhos nós não conseguiremos fazer coisa alguma. Uma outra coisa importante, e isso nos lembra as próprias palavras de Jesus quando diz que olhando os frutos nós conheceríamos as árvores, é que o fruto do Espírito em nossa vida testifica do Espírito Santo que está em nós. Como saber se o Espírito Santo está na vida de alguém olhando para os frutos que essa pessoa entrega para a vida à sua volta? Como saber se o Espírito Santo está comigo? É olhando para as obras que as minhas mãos produzem. Ainda sobre a temática de ser impossível sozinhos nós refletirmos e produzirmos fruto para a glória de Deus, vocês se lembram do drama vivido pelo apóstolo Paulo, que disse que não conseguia fazer o bem que desejava, mas o mal que sequer ele desejava, ele acabava fazendo. A nossa inclinação para o mal, ela nos vence sempre se estivermos sozinhos. É preciso a presença poderosa, verdadeira do Espírito Santo de Deus para nos fazer produzir fruto para a glória dele. Diante disso, 3 perguntas são colocadas para nós, para nossa reflexão. A primeira delas é uma pergunta de reflexão mesmo. Você alguma vez pecou sem querer pecar? Você alguma vez fez alguma coisa que desagradou a Deus, mesmo não querendo fazer? Para pensar nisso. A sua resposta diante dessa pergunta pode ser a prova de que sozinhos nós não somos capazes de sermos santos. E a nossa santidade, o nosso fruto do Espírito, é
algo que só acontece porque o Espírito Santo está conosco. A segunda pergunta é praticamente o contrário. Você já fez o bem através da sua vida, alguma coisa boa aconteceu e você percebeu que era Deus agindo através de você? Alguma vez você se deparou com o fruto do Espírito saindo da sua vida, a sua vida emanando fruto do Espírito, as suas ações glorificando a Deus, suas palavras glorificando a Deus, sua vida para a glória de Deus, e você percebeu que isso só aconteceu porque Deus é contigo, porque só podia ter sido Deus? A terceira e última pergunta é uma pergunta para uma reflexão profunda. E a questão é: que tipo de fruto você produz? É claro que uma vez que temos o Espírito de Deus, nós vamos continuar falhando, pecando. Enquanto estivermos nessa terra, sujeitos a essa carne, sujeitos a esse desejo pecaminoso, nós continuaremos falhando. Mas que tipo de fruto você produz? Que tipo de fruto eu produzo? A minha vida é que tipo de árvore? Uma árvore que glorifica a Deus? Ou uma árvore que produz frutos para simplesmente a satisfação dos desejos do meu eu pecaminoso? Que Deus te abençoe, e a partir de semana que vem começaremos a falar sobre as características do fruto do Espírito. Até lá!